Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, glória a Deus. Quem foi entrando, meus irmãos, puder compartilhar esta live, compartilhe, amém, meus queridos? Glória a Deus, aleluias. Nós vamos já estar fazendo uma oração, pedindo as bênçãos do Pai Celeste sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor quem está entrando. Saúda-nos com a paz do Senhor a todos vocês, queridos. Vamos estar iniciando aqui a nossa live, uma live da palavra pastoral, uma live de oração, né? Nós vamos estar fazendo um culto a Deus neste momento que nós estamos juntos, queridos, para adorarmos a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, uma boa noite abençoada para você e para a sua família, amém? Compartilhe essa live, compartilhe essa palavra, né? Compartilhe a palavra de Deus às pessoas, que nós precisamos muito, né, irmãos? Nesse momento difícil de pandemia, um momento em que várias cidades estão sofrendo aí colapso na saúde, não é verdade? No atendimento público, algumas cidades aí à beira de um lockdown, parece que nós vamos voltar de novo ao começo da pandemia. Mas nós cremos em Deus, queridos, cremos na palavra de Deus, nós cremos, queridos irmãos, que Deus está nos assistindo neste momento. Amém, meus amados? Vamos fazer uma oração a Deus, apresentando a sua vida, a vida da sua família. Todas as pessoas foram entrando nessa live, glória a Deus. Nós vamos depois também estar louvando a Deus com o hino de nossa harpa cristã, não é? E eu creio que Deus ele vai operar, vai fazer grandes coisas no nosso meio nesta noite. E eu sei que Deus ele tem um milagre para mim e para a tua vida. Amém, queridos? Vamos aí estarmos aguardando, né, mais irmãos adentrarem, amém, para a nossa live. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai de misericórdia, nós estamos diante da Tua presença nesta noite, pedimos a Ti, ó querido Deus, pedimos a Ti a Tua proteção, queremos Te agradecer por este dia, queremos Te agradecer, ó Deus, pela dádiva da vida, pelo trabalho, Senhor, pelo pão na nossa mesa. Senhor, meu Deus, agradecemos pela Tua rica misericórdia, pela Tua rica graça sobre nossas vidas, ó Pai, pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Neste momento, Senhor, em que eu estou orando, eu apresento todos aqueles que estarão conosco nesta live, todos aqueles, ó Pai querido, que vão adentrar e precisam, Senhor, de uma providência, de um milagre, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és poderoso para fazer grandes coisas em nosso meio. Eu Te apresento, Senhor, meu Deus, esses irmãos que estão comigo, aqueles que vão adentrar, Senhor, as nossas famílias, Senhor, meu Deus, a nossa cidade, as autoridades locais, ó Pai, o hospital, ó Senhor, aqui de Itajubá, hospital da clínica, Senhor, a Santa Casa, ó Pai, estenda as Tuas mãos, venha curar aqueles que estão enfermos, ó Pai, Senhor, meu Deus, ó Pai querido, com o vírus, ó Senhor, do coronavírus, ó Pai, toda síndrome gripal, Senhor, virose, dengue, a AIDS, ó Pai querido, hepatite, diabetes, nós ainda temos muitas e muitas enfermidades, ó Pai querido, neste tempo presente. Quantas pessoas enfermas, ó Senhor, quantas pessoas necessitadas, Senhor meu Deus. E eu peço, ó Pai, que nesta noite o Senhor estenda as Tuas mãos, ó Pai,
Eu não conheço todos, ó Pai. Eu não sei do caso de todos, da situação de todas essas pessoas, mas Tu és o Deus soberano e as conhece muito bem. Tu amas, ó Pai, aquele que Te serve, e Tu amas pelaqueles a qual o Senhor também morreu e não Te conhecem como Salvador. Estenda as Tuas mãos, ó Pai, essas mãos que curam, mãos salvadoras, mãos que não estão encolhidas, ó Pai, para realizar um grande milagre. Senhor amado, visita o lar dos nossos irmãos e amigos neste momento. Realiza, Senhor meu Deus, um grande milagre. Oh Deus amado, repreendemos a enfermidade, repreendemos a opressão maligna, o diabo, Senhor, que aprisiona, o diabo, Senhor, que escraviza, o diabo, Senhor meu Deus, que lança todo tipo de vícios, Senhor, escravizando, oprimindo as vidas, para que o evangelho não as chegue em seu coração, Senhor meu Deus. Oh Deus amado, neste momento, por onde a Tua palavra, por onde esta oração ecoar, Senhor, o Teu poder, Senhor, possa operar neste momento. Liberta, Senhor, cura nesta hora, traga consolo às famílias que perderam seus entes queridos, ó Senhor. Oh Deus amado, Deus querido, nosso nobre pastor que está contigo, pastor José Benedito, com o Senhor, console, Senhor meu Deus, a família do missionário Daniel, Senhor, o bispo Lucas, toda aquela congregação, Senhor, que perdeu este precioso obreiro, Senhor, mas o céu ganhou na eternidade, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela vida de todos os nossos irmãos. Guarda a nossa cidade, guarda os nossos membros, Senhor. Visita, Senhor, nosso irmão Michel, que está na sua casa, Senhor, com a sua família, todos aqueles que ainda estão afastados, a nossa irmã Adriana, Valmir, Senhor, pastor Joaquim, a nossa irmã Mary, Senhor, a nossa irmã Vânia. Estenda as Tuas mãos sobre estas famílias, ó Pai querido, Pai amado. Estenda as Suas mãos sobre a nossa igreja, sobre as igrejas de Itajubá, Senhor, amparando os pastores, as famílias, os membros e obreiros, ó Pai, nos sustentando neste momento, velando pelos aqueles que estão, Senhor, desempregados ou à beira do desemprego. Eu creio, Senhor, que o Senhor os ajudará, levantando pessoas, ó Pai querido, para os ajudar, Senhor, como o Senhor tem feito conosco, Senhor, nesta igreja. O Senhor tem dado condições aos Teus servos, ó Pai, para poder ajudar as famílias. Senhor, em nome de Jesus, a oração é grande, porém abrangente, porque grande é a nossa preocupação. Porém a Tua palavra nos diz, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Assim oramos e pedimos que nos guarde, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos que entraram, a nossa irmã Mary, Deus abençoe a nossa irmã Mary, jovem abençoada, em nome de Jesus. Nossa irmã Antônia, Deus abençoe também, lá de Amparo. Deus abençoe toda a sua família, nossa irmã Antônia. Em nome de Jesus, a todos vocês que estão conosco. Vamos louvar a Deus, irmãos? Tem a sua harpa cristã aí, a sua Bíblia? Vamos louvar um hino de número 545, queridos. Eu sinto em meu coração de cantar este louvor a Deus, para depois nós adentrarmos para a palavra do Senhor. Não saia, compartilhe, né? Esta live, né? É um culto, né? Não deixa de ser um culto. Nosso Deus está sendo engrandecido e louvado aqui essa noite. Amém, meus queridos? Compartilhe com pessoas que possam precisar desta palavra, menos nesse tempo tão difícil que nós temos vivido. Amém, queridos? 545 de nossa harpa cristã, você conhece. Louva a Deus conosco. Amém? Aleluia. Deus enviou, louva a Deus comigo, seu Filho amado, para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Adore a Deus, porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, adore a Deus, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. O crente não teme não, irmãos. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, oh glórias, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, amém, meus queridos? Aleluias. O crente não teme as dificuldades, amém, meus amados? Permanece crendo e confiando em Deus, porque Deus tem cuidado dele. Aleluias. Compartilhe essa live, adore a Deus conosco. Aleluias. Vamos louvar a Deus com mais um louvor, amém? E nós já vamos entrar na palavra de Deus. Enquanto nós vamos louvando a Deus, você glorifica a Deus e exalte o nome dele. Amém, meus queridos? Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui já, irmãos. Aleluias. E você está sentindo também aí, confirma com glória. Aleluias. Vamos louvar a Deus aqui, irmãos. Glória a Deus. 344, irmãos. Olha, faz muito tempo que eu não louvo a Deus com esse louvor. Vamos estar louvando a 344, nossa harpa cristã. Pega a sua harpa, adore a Deus conosco. Aleluia. Meus irmãos, as lives pastorais aqui, do pastor Diego, da nossa igreja, aqui em Itajubá, Mistério do Belém, todas as terças às 20 horas. Amém, meus queridos? Você quiser acompanhar, toda terça nós estaremos aqui, mesmo se entrar aí no lockdown, permanecerei sempre fazendo esse devocional, esse culto a Deus, junto com vocês, amém? 344, amém, queridos? Louve a Deus conosco, amém? Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina, onde estás?
Meu Jesus, com teu rebanho, já vem, ó, levar-me para o rio que vida produz. Todos juntos, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamastes para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol e a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri, meu amado Jesus. Para encerrar, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos, então, meditarmos no texto da palavra de Deus. Ele se encontra aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1. A Ana Vitória está aqui olhando para o culto aqui, irmãos. Está ali a Ana Vitória ali. Vamos ver se vocês conseguem ver ali. Olha lá, Ana Vitória. Fala um oi lá, Ana Vitória. Olha lá. Está cultuando a Deus a nossa filhinha ali. Glória a Deus, né, filhinha? Ei, glórias a Deus. Aleluias. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1. Glórias ao Senhor. Amém? A partir do verso 5 nós vamos estar lendo. Amém? Do 5 ao 8 nos acompanhe aí, por gentileza. Amém? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarei ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, que palavra maravilhosa. Eu encerrei hoje a leitura de todo o Novo Testamento. Não me lembro quantas vezes, é até bom que não me lembre, né? Por motivo de soberba, né? Mas eu gostei muito dessa epístola. Essa carta de Pedro, essa epístola universal, que Pedro ele não direciona a sua carta, não é verdade? Assim, a um povo fixo, igual Galácia, igual Tessalonicenses, Corinto, mas obviamente
ele está preocupado com irmãos, né? A paz do Senhor aí para o nosso diácono Gustavo, agora que estou vendo os irmãos aqui. A paz do Senhor também para o nosso irmão Michel. Michel, Deus abençoe. Apresentamos o irmão também nas nossas orações. E a nossa irmã Bruna, Marcelo, diácono Marcelo, Deus abençoe vocês, meus amados. É em nome de Jesus. Pedro está preocupado, irmãos. Sim, Pedro está muito preocupado. Você observa que na primeira epístola dele, ele fala aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas ela é chamada universal porque não foi direcionado a um povo assim específico. Ele está falando de vários irmãos, não é? Esses estrangeiros são cristãos judeus, não é? Que foram dispersos pela diáspora, né? Desde a morte de Estevão, veio se matando cristãos, se perseguindo cristãos, não é? E eles fugiram para estas regiões que ele cita, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, não é? É toda uma região da Ásia Menor, não é? Na região, inclusive, que Paulo não tinha evangelizado. Então, por que eu estou falando isso a nível de introdução? Porque a segunda epístola é a continuação da primeira, irmãos, amém? Mas, em que ano mais ou menos a epístola foi escrita? Aproximadamente entre 62 depois de Cristo e 64 depois de Cristo, né? Pedro escreve essa carta, as duas cartas, a primeira e segunda, de Roma, que ele chama de Babilônia, né? Ele assim, meus irmãos, ele tem que, vamos assim, usar esse termo para esconder, né? Da onde ele estava, porque se ele era pego, não é? Ele poderia ser morto, que de fato depois ele veio a ser morto por Nero, né? Pelo imperador Nero, entende? Então ele escreve de Roma, né? Nesta epístola que ele chama de Babilônia, né? No final da sua vida. Pedro faleceu aí entre 64 e 65 depois de Cristo, na verdade. E as duas epístolas, uma foi escrita aproximadamente em 62 e a outra em 64, que é a segunda epístola de Pedro, não é? O contexto em que se envolve as duas cartas, o contexto em que está envolvido, não é? Esta fala de Pedro é o contexto de perseguição. É o contexto que os cristãos judeus, não é? Eles estavam, meus irmãos, passando por várias perseguições, por sofrimentos injustos, estavam sendo hostilizados, não é? Por sua fé em Cristo Jesus. Então veja bem, eles eram de Jerusalém, foi perseguido desde depois da morte de Estevão, ok? E depois eles têm que fugir. Ok? Então eles deixam casa, eles deixam bens, eles deixam propriedades, dinheiro no banco, família, né? Entende? Animais, em tudo. Para fugir nessas regiões que nós citamos, Ásia, Ponto, Bitínia, Capadócia. Entende? E mesmo na cidade onde eles estavam correndo risco. Porque quem estava perseguindo eles, pastor? Roma. Roma, meus irmãos, estavam perseguindo eles. Por quê? Um dos principais motivos de Roma perseguir os cristãos, e vale a pena salientar que Roma tinha dominado Jerusalém desde a época, antes da época de Jesus, ok? Então, como o Novo Testamento pega da época de Jesus para frente, então Roma já está inserido, entende? Então, os judeus, os fariseus, eles levaram Jesus para ser morto como? Se eles não conseguiam como matar Jesus, eles mesmos não podiam matar, entende? Eles levaram para os romanos. Quem condenou Jesus? Romano, Pilatos, não é? Então de lá para cá, né, principalmente de Estevão para frente, irmãos, é que se propaga essa perseguição, essas mortes, sendo hostilizados, né? E esses sofrimentos injustos. Então Pedro, ele vem com uma palavra pastoral de incentivar os nossos irmãos a ficarem firmes na sua fé em Cristo, né? E não é aquela coisa, irmão, fica firme aí, tá bom? Fica firme, ó, Jesus te ama, ele é contigo. Glória a Deus, amém. Mas era uma questão que só isso não bastava, entende? Precisava de algo a mais para elevar a fé daquele povo, para elevar, meus irmãos, a moral deles e principalmente a fé, o ânimo, a esperança. Então, Pedro, sabiamente, usado por Deus, ele traz o que? O conhecimento deles, que eles são eleitos.
desde a fundação do mundo. Olha lá, irmãos. Eles foram eleitos em Cristo. Foram predestinados a um futuro de glória ao lado do Senhor. E Pedro fala da gloriosa salvação em Deus. Aí, entende? Então ele ressalta a fé e lembra do futuro glorioso que eles terão se permanecerem firmes naquele momento na fé no Criador. Olha como a Bíblia é gloriosa, irmãos, como a Bíblia se encaixa, não é? E nesse contexto de perseguição, de hostilidade, de sofrimento, não é? Vale a pena salientar, eu estava averiguando, um comentário histórico-cultural da CPAD, o período aqui da segunda carta foi aproximadamente 2 anos depois da primeira carta. Ou seja, as coisas pioraram mais ainda desde a primeira carta. E Pedro estava em dias em Roma que se você falasse ou descobrisse que você era cristão, automaticamente você já recebia a pena capital, que é a pena de morte. Te mandavam prender e já marcavam a sua execução. Entende? Só do fato ou de você falar que é crente, ou se descobrirem que eles eram crentes. Você entende por que Pedro teve que esconder que ele estava em Roma? Que ele fala da Babilônia? Inclusive o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, não é? Ele também tem que esconder seu real nome, assim diz alguns historiadores, e esconder também, quando falar a questão de Roma, Babilônia. Entende? Justamente era uma questão para eles não ser pego tão facilmente, não é verdade? Tem que se esconder. Pois bem, nesse contexto, né, Pedro trata da gloriosa salvação, né, da gloriosa graça de Deus, que está em 1 Pedro 5,12, e ele começa a segunda epístola já falando da busca pela santidade, já falando de a busca de algo maior, de algo mais sublime para o cristão, entende? Então Pedro está falando assim, ó, mesmo em tempos de dificuldade, eu te lembro que vocês têm uma salvação em Deus, que vocês foram eleitos a Deus, predestinados a um futuro de glória, amém, glórias a Deus. Na segunda epístola ele já trata algo que vem aperfeiçoar ainda mais esses crentes, que é a busca pela santidade, que eu intitulei aqui no título da nossa mensagem como maturidade cristã. Amém? Então Pedro ele fala assim, olha, vós, pondo nisso mesmo toda diligência, ou seja, se esforcem para acrescentar a vossa fé, a fé que vocês têm em Deus, a fé que vocês têm no Cristo, por vocês já serem salvos, acrescente a essa fé. Você que é cristão vai acrescentar à sua fé coisas mais excelentes, da quais ele começa a citar a virtude. E da virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal e o amor fraternal a caridade. Percebe-se, irmãos, que Pedro está tratando de algo glorioso para o crente, e aqui se encaixa a maturidade cristã. Por quê, pastor? A fé é o primeiro degrau da maturidade cristã. A Bíblia diz, ninguém pode se achegar a Deus senão por fé. É necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que creia que Ele existe. É necessário que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Quem não crer já está com... Então a palavra fé está, meus irmãos, ligada a crer, acreditar, colocar a sua esperança. Isso é fé, ok? Depois o escritor dos Hebreus trata a fé com mais profundidade ainda. Então ele falou assim, ó, o primeiro passo para você ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais madura em Deus, é fé. Depois que você tem fé e está bem encaminhado, entende? Você vai acrescentar esta fé virtude. E o que é virtude? Olha só, coisas boas começam a ser vistas naquele crente que tem fé. Como? Bondade. Como? Pureza. Como?
santidade e por aí vai. Veja bem, o cristão, a pessoa aceitou Jesus, a primeira coisa que ativa é fé, que Paulo diz, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ele entrou na igreja, ele tem fé, ele já tem uma fé, porque ele creu, ele aceitou Cristo. Nessa caminhada, ele já tem a fé, ele vai acrescentar a sua fé virtude, Ele vai acrescentar a sua fé virtude. E o que seria virtude, amados irmãos? O que seria esta virtude que está falando assim? Qualquer excelência moral particular. Ou seja, esse crente que tem fé, ele começa a melhorar moralmente e espiritualmente. Primeiro, moralmente, começa a crescer nele bondade, amor, pureza, ou sentimento de pureza, ou querer ser puro para Deus, querer ser santo, se abster, parar com práticas antigas, práticas errôneas, pecaminosas. Olha assim, primeiro degrau, fé. Segundo, virtude, que é o quê? Excelência moral. Lembrando, uma pessoa ímpia, ela pode ser uma pessoa de uma moral muito boa, moral ilibada. Por exemplo, vereadores, senadores, deputados, ministros, presidente da República, está lá na nossa Constituição. Deve ter um caráter ilibado, moral. Uma pessoa que não tem uma mancha moral, uma corrupção moral. É totalmente fora da nossa realidade, mas é uma verdade. Está na Constituição. Se eles estão indo contra a Constituição, Entende? Aí pega um desse corrupto, aceita Jesus. O que Jesus vai com ele? Primeira coisa, da fé, Segundo, começar a purificar ele, começar a tirar as coisas erradas. Eu passei por isso. Vocês que estão me assistindo passou por isso, Paz do Senhor Jesus, ao nosso irmão Malta, Deus abençoe. Pastor Elton, meu pastor, Deus abençoe o senhor. Amém, meus queridos? Então, virtude. Coisas boas começam a ser vistas naquele crente. Amém? Depois disso, o que vai ser acrescentado à virtude? A ciência. Aí, isso aqui é lindo, hein? A ciência é acrescentada àquela virtude. Veja bem, fé, virtude, ciência. O que é ciência dentro do contexto bíblico aqui, meus queridos? Conhecimento. Ciência é conhecimento. O que é isso? Esse cristão, esta pessoa em quem tem fé, e ela avançou para a virtude, começando a ser vista na vida dela os primeiros frutos da vida cristã, bondade, pureza, santidade, etc. Agora ela tem um desejo por mais conhecimento. Do quê? Da palavra. Do Deus da palavra. Do Espírito em que a palavra apregoa, que é o Espírito Santo. Mas eu vou um pouco mais a fundo ainda. Conhecimento das doutrinas da fé cristã. Olha só. É aquela coisa, o novo convertido, ele está lendo a Bíblia. Ao momento que ele está lendo a Bíblia e tendo comunhão com Deus através da oração, a virtude, que são as excelências morais do ser humano, começa a se desenvolver. Ele era sujo, ele era corrupto, ele tinha pensamentos pecaminosos, a língua dobre, língua que amaldiçoava, isso começa a ser mudado. E ele começa a ser purificado em todos os aspectos. Agora ele sente o desejo de se aprofundar mais nas Escrituras. E conhecer mais a Deus, conhecer mais da palavra de Deus. E para os cristãos que já estão há algum tempo na igreja, conhecer mais das doutrinas da Bíblia, da fé cristã, doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina do Espírito Santo. Aí é batizado com os dons, batizado pelo Espírito Santo, ele se aperfeiçoa nos dons, ele busca os dons espirituais. Então essa ciência é o conhecimento, queridos irmãos, da fé cristã, do Deus da fé, na nossa fé, do Deus desta palavra gloriosa, amém? Quem está entendendo isso, glória, amém, queridos? Depois da ciência, o que vai ser acrescentado à ciência? Avança-se para a temperança.
A temperança, queridos, é o domínio próprio. Domínio próprio, pessoa que tem domínio próprio, pessoa que tem essa virtude da temperança, pessoa equilibrada. Uma pessoa, meus irmãos, que domina a si mesmo, domina as suas emoções, domina a sua língua, domina, meus irmãos, o momento da raiva, o momento da ira, não se precipita para tomar uma decisão, não se precipita, sabe? Eu quero tomar uma decisão, o que eu faço? Não é? Você vai orar a Deus primeiro, você vai ler a Bíblia depois, e continua orando, e continua lendo a Bíblia até Deus falar com você. Aí é o que eu falei no culto domingo, meus irmãos, não é a palavra que eu falei, não é? Mas dá para encaixá-la aqui. Pessoa que ainda não consegue ter uma certeza para executar juízo, né, para decidir ações ou certas ações que são demasiadas complicadas para ele, ele vai buscar os sacerdotes, ele vai buscar os levitas, está lá em Deuteronômio. Amém? Que eu falei ontem no culto, domingo no culto, de buscar no ministério, não é? E aqui eu me lembro do pastor Lima, nosso pastor. Pastor Lima, para quem não sabe, ele foi bancário, né? Trabalhou no banco muitos anos. E o pastor Lima recebeu a proposta, né, de trabalhar em outros lugares. E o pastor Lima, como crente fiel, sempre congregando, não é? Isso ele contou numa ceia, viu, irmãos? E eu estava presente naquela ceia. E ele falou que ele sentiu assim um pouco indeciso para tomar aquela decisão em qual cidade ele ia trabalhar. Ele abriu em 3 cidades, o banco abriu oportunidades para ele, né? Ou seja, onde ele ia, onde ele fosse, ele teria emprego, casa e tudo mais. E ele falou, bom, vou falar com o meu pastor. E ele chegou para o seu pastor na época e ele pediu essa orientação. Pastor, eu recebi uma porta de emprego, né? O banco, ele abriu 3 cidades para eu escolher, e eu quero congregar, servir a Deus, continuar com o ministério, o que o senhor me orienta? Então o pastor dele deu conselho para ele, falou, olha, dessas 3 cidades, as 3 cidades têm igrejas muito boas, né? A igreja de tal cidade é uma igreja muito boa, está formada, né? Porém, Amparo, que era uma dessas cidades, né, está precisando mais. Então, se eu fosse o senhor, eu optava por Amparo, porque eu sei que o senhor seria muito útil à igreja de Amparo. Não é? Então ele foi para Amparo, irmãos. E pouco tempo depois, chegando lá com poucos crentes, na época era um presbítero, acho que dirigia a igreja, e o presbítero não acreditava na obra, né? Falava que aqui a igreja de Amparo não ia vingar, ia morrer com aqueles meia dúzia que tinha lá. Então o pastor Lima ali depois assumiu, né? E quando o pastor Lima assumiu o Amparo, Amparo era dependente de Campinas, Campinas era campo. E o pastor Lima depois foi ser o vice-presidente do pastor Marinésio, que ele sempre cita, né? Depois o pastor Marinésio, Deus recolheu, então aí o pastor Lima veio a ser presidente. Aí houve algumas coisinhas, né? O pastor Josuérito, né, o colocou em Amparo, e de Amparo ele já tinha um trabalho e foi dando seguimento, irmãos, e nós chegamos a mais de 180 igrejas, por causa de um conselho. Você entende isso, queridos? Então, irmão, pessoa que tem um domínio próprio, pessoa que tem temperança equilibrada, ela equilibra a sua vontade com a vontade de Deus, a sua vontade com a palavra de Deus, e assim ela toma suas decisões, amém? Aí, depois da paciência, da temperança, que é o equilíbrio, a paciência. A paciência que é a perseverança na fé. Essa paciência no original traz o sentido de estabilidade, constância, tolerância, entende? Uma pessoa, meus irmãos, que não se desvia do seu propósito. Tudo isso é maturidade cristã, veja bem, tudo isso está atrelado ao caráter de uma pessoa. São virtudes que nós vemos em uma pessoa que foi e está desenvolvendo o seu caráter em Cristo dia após dia. Isso aqui não vem do dia para a noite. Está aí o pastor Elton, né? Não vem do dia para a noite. Não vem do dia para a noite, irmãos. Não vem. É custoso, é sofrido. E cada escada dessa, cada degrau da maturidade cristã vai nos custar algo. O discipulado com Cristo nos custa algo. Entende? Então, a pessoa vai ser paciente, vai ser com bons olhos. Ela vai ser paciente, mas ela não vai gostar muito.
Ninguém gosta de ficar esperando na fila do banco. Ninguém gosta de ficar esperando no médico 4 horas para ser atendido, não é? A chegar um momento você vai ficar impaciente. É aqui que muitos pecam, irmãos. Muitos impacientemente, não perseverando na fé, não esperando Deus agir, assume o batente e vai e faz. Aí cai, quebra a cabeça, se precipita, dá errado. Aí vem as consequências do erro, não é? Aí, meu irmão, Deus ajuda? Com certeza. Deus sempre vai ajudar, mas vai pagar o preço. Não é verdade? Muitos vêm para Cristo achando que vai ser a solução dos seus problemas. Não é verdade, irmãos? Não é? Mas não é bem assim. Vai ter solução por causa da questão do perdão dos pecados, da eternidade, da salvação, mas o que você colheu, você planta. Entende, irmãos? Essa é a verdade. Então, fala no sentido de perseverar, não se desviar do foco, do propósito. O verdadeiro cristão, aquele que é maduro espiritualmente, ele não desiste. Ele persevera na fé. E a pandemia tem sido um pano de fundo em que só vai perseverar quem já é maduro. Quem não é maduro, ele vai sofrer um pouco. Mas se ele tiver foco em Deus, ele não tem, mas ele vai buscar para que ele tenha. Ele não pode, mas ele vai buscar aquele que pode lhe dar vitória. Vocês estão entendendo isso? Aleluia, glória a Deus. Paz, Senhor, pastor Elton, o diácono Delei, Deus abençoe você, a Rosa Valesca, saudade dos irmãos. Glórias ao Senhor. Então isso é a questão da temperança, paciência, não perder o foco. Irmão, vou fazer uma pergunta, uma observação aqui. Irmãos, qualquer coisa tira o crente do foco? Qualquer coisa nos tira do foco? Não é? Será que tem alguma coisa tirando você do foco? Medite nessa noite. Não é? E no final vamos fazer oração juntos. Fala assim: Deus, todo e qualquer impedimento para me tirar do foco de ter comunhão contigo, em nome de Jesus, nessa noite vai cair. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos adiante. Louvado seja o nome do Senhor. A paciência, a piedade. A piedade, meus irmãos. O que seria então a piedade? Eu estou para trazer um estudo sobre a piedade cristã. Não esqueci não, eu estou desenvolvendo ela aqui. Amém? Piedade, do grego eusebeia, significa reverência, respeito, fidelidade a Deus, submissão a Deus. Vou te apresentar em poucas palavras o cristão piedoso. Irmãos, à medida que a fé vai crescendo o caráter moral, as virtudes morais, vai crescendo o equilíbrio, o domínio próprio, a paciência, a perseverança, o conhecimento de Deus. Depois chega um momento que esse crente, ele vai se tornar uma pessoa muito mais reverente a Deus. Olha só, quando fala em reverência, você lembra do que, irmãos? Precisamos ter reverência no culto. Precisamos ter reverência na presença do Senhor, não ande de qualquer maneira. Tá certo, é verdade. Mas o piedoso, o cristão piedoso, a piedade que ele está falando aqui, naquele que sai pedindo esmola, que tem aquela cara de piedade, né, meus irmãos? Não, é aquela pessoa que teme a Deus, aquela pessoa que é submissa à vontade de Deus e à sua palavra. Porque tem muitos que falam: eu sou submisso a Deus, eu creio em Deus, eu leio a Bíblia. Amém. Mas será que os frutos do verdadeiro cristianismo se vê na vida de tal pessoa? Será que a pessoa, após a oração e a leitura da Bíblia, se tornou uma pessoa mais piedosa, reverente, no ponto de o seu coração, a sua mente está mais focada em Deus, pensativa em Deus, querendo agradar a Deus? Em outras palavras, o cristão piedoso é uma pessoa que nutre um relacionamento verdadeiro com Deus. Veja bem o que o Senhor Jesus diz, que chegará o momento, e a hora é agora, em que o Pai procura o quê? Os verdadeiros adoradores. Se ele apresenta o perfil do verdadeiro adorador, é porque existe o falso. Qual é o verdadeiro? Que adora em espírito e em verdade. E o falso? O falso adorador pode ser aquele que não adora em espírito e em verdade, diz que adora em espírito e em verdade, parece que adora em espírito e em verdade, mas no fundo do seu coração, somente Deus o conhece, não está adorando em espírito e em verdade. Como nós percebemos isso, irmãos? Não temos bola de cristal, né, irmãos? Deus não nos revela, né? Queridos,
Pelos frutos se conhecereis a árvore. Nós estamos falando do fruto de um cristão maduro. Entende? E isso aqui são frutos. Não tem como falar de cristianismo, falar, meus irmãos, de maturidade cristã e não analisar esses frutos. Você tem esses frutos na sua vida? Tem alguns, falta outros? Não tem problema. Eu disse, não vem do dia para a noite, mas você vai conseguir. Procure ler isso, anotar num papel, deixar na cabeceira da sua cama e orar pedindo a Deus para que te acrescente todas essas coisas. Louvado a Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor Josmar, Deus abençoe, meu pastor, a sua vida. Em nome de Jesus, a nossa igreja do setor de Bragança, meu pastor, pastor Josmar, Deus abençoe junto. Pastor aí do setor de Bragança Paulista, grande homem de Deus, um dos meus mentores no ministério. Que honra, hein? Meu Deus, que honra, que honra. Meus irmãos, vejamos bem, e você entende o perfil do cristão piedoso? Ele passa a ter mais reverência, respeitar as coisas de Deus, respeitar, veja bem, um jovem, vamos falar de jovem, um jovem que ele está crescendo na maturidade cristã, quando ele chega na virtude da piedade, ele passa a respeitar mais os pais e a mãe. Ele passa a respeitar mais o avô. Eu lembro quando eu tinha chegado, né? Não que me julgo que eu alcancei, tá? Mas eu lembro quando eu comecei a ter mais reverência a Deus. Sabe o que eu fiz? Cheguei pro meu pai, cheguei para ele assim: pai, me perdoa por tudo que eu te fiz de mal. Me perdoa por todas as vezes que eu fui desobediente, rebelde. O Senhor me perdoa. Meu pai, pelo amor de Deus, meu filho, para com isso. Você ficou lá atrás, eu sei que hoje você é um menino bom, é um homem melhor, mas me perdoa, pai. Me perdoa. Eu peço perdão para minha esposa, meus irmãos, de coisas que eu cometi lá atrás, lá atrás. Ah, mas nós não devemos viver de passado, o passado ficou lá atrás. A palavra de Deus diz que Deus pegou o passado, jogou no mar do esquecimento, é verdade. Mas glória a Deus pela minha consciência, que me lembrando das coisas passadas, não me deixa cometer erros futuros e no presente. Glória a Deus pela nossa consciência em Deus, amém, queridos? Vamos avançar então para outra virtude. Essa aqui nos deixa para a mensagem da piedade cristã, amém? Depois da piedade, o que ele vai acrescentar aqui, irmãos? O amor fraternal, o amor entre irmãos. O amor fraternal, meus irmãos, é o amor entre irmãos. Aleluia. A nossa irmã Rosângela, Deus abençoe, irmã Rosângela. Agora tu ouviu o comentário da irmã aqui, Deus abençoe vocês, estão no Mato Grosso. Deus abençoe o nosso amado, querido irmão aí também, em nome de Jesus. Aleluia. Amor fraternal, o amor entre irmãos. É o amor fileu que Pedro está falando. O amor fileu, o amor verdadeiro e puro entre de um irmão em Cristo ou outro irmão em Cristo, querer o bem. Amar como Cristo nos amou, né? Aquele mandamento que Jesus fala, está falando disso. Amar o seu próximo, querer o bem, perdoá-lo, saber olhar para as dificuldades do seu irmão, ter paciência com ele, né? E vice-versa, não é verdade? A não se degladiar, se atacar, se acusarem, né, irmãos? Às vezes saindo para a ignorância, para a violência. Longe de nós tal coisa, irmãos. Longe do crente maduro tal coisa. Amém, queridos? Então esse é o amor fraternal. Ele passa a amar mais o seu irmão. Então, no coração do crente maduro, não deve haver mais ódio, inveja, não é? Ou qualquer tipo de sentimento que não é agradável a Deus. Você entende isso? Queridos irmãos, estou falando do crente, do cristão. Novo convertido ou não, ele vai chegar aqui. Entende? Talvez o novo convertido esteja no primeiro e no segundo tópico, né? Na fé e nas primeiras virtudes do cristianismo. Os mais velhos já alcançaram mais virtudes, glória a Deus por isso, não é? E chegamos no clímax, né? Como disse o teólogo Lawrence Richards, que é o que eu consultei aqui do comentário bíblico histórico-cultural do Novo Testamento. E eu olhei lá, esse teólogo ele falou, o clímax da maturidade cristã é o amor, que é o 8 aqui. O amor fraternal, você o que? Adiciona a ele a caridade, que ele chama de caridade, que é o amor posto em prática. Quando você ler na sua Bíblia caridade, é o amor posto em prática, né?
É igual o Tiago fala, tem uns que só falam da boca para fora, né? A fé sem obras é morta, é vazia. Ah, eu amo meu irmão, eu amo os mendigos, vamos evangelizar porque Deus amou. A hora que chega da pessoa a praticar um ato de amor, ela se omite, ela foge, não é verdade? Então, amor, aqui que está falando, é a caridade, o amor posto em prática. Pois bem, o amor mais perfeito, o amor em sua perfeição é o verso 7, parte B, que é a caridade, né? A caridade. E nisso nós entendemos que esse amor perfeito é o amor ágape, que é o amor que Deus tem para conosco, que é o que Ele nos orienta na sua palavra, a nós termos para com o nosso próximo. Talvez você pare e pense, é possível amar o meu próximo como Deus me ama? Não, porque Ele é Deus, amém? Mas o seu amor para com o próximo é baseado no amor de Deus para com a sua vida. Por exemplo, da mesma forma que Deus me perdoou, eu devo perdoar o meu irmão. Da mesma forma que Deus teve misericórdia para com a minha vida, eu tenho para com o meu irmão. Tanto é que o Senhor Jesus diz assim: se vocês não perdoares o vosso próximo, ou seu irmão, o Pai Celeste não vos perdoará. Entende? Então, esse amor nós precisamos ter, e o amor que mais se aproxima de Deus. Amém, queridos? É o amor que mais se aproxima com o Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Então, esse é o clímax, de nós chegarmos no momento de estarmos tão cheios de Deus, tão cheios da virtude que nos traz a palavra de Deus, a comunhão com Deus e a comunhão com o Espírito Santo, que nós passamos a amar os nossos irmãos da mesma maneira, o próximo, né? Que Deus nos ama, entende? Nós, amando dessa maneira, vamos nos compadecer mais do nosso irmão, vamos ajudar mais o nosso irmão, e não somente o nosso irmão, os necessitados, os pobres, as viúvas, aqueles que não são crentes, entende? A pessoa que está cheia do amor de Deus, é impossível ele ficar só com amor na congregação. Ele tem que sair da congregação, ele tem que sair da igreja, ele tem que procurar levar o amor de Cristo às pessoas, levar, meus irmãos, a caridade, o amor posto em prática a outras pessoas. Olha que coisa linda que é você dar um agasalho, você dar uma comida a uma pessoa necessitada, ou uma cesta básica, uma pessoa que não é crente, e nessa oportunidade você falar do amor de Cristo para ela. Você entende? Deixar de forma bem simples, que da mesma forma que você está exercendo essa misericórdia, essa ajuda a ela, Deus pode ajudar a ela também, não somente na área social, mas principalmente na espiritual, que nós queremos que aquela pessoa seja salva. Esse deve ser, meus irmãos, o cristão maduro. Não querer só a salvação para ele, mas a salvação para aqueles que estão longe da igreja, longe de Cristo, né? Por isso, irmãos, está aí o pastor Josmar. Vou beber uma água aqui. Se não me falha a memória, Bragança está em lockdown, está fechado por algumas semanas. Possivelmente nós vamos entrar também. Nós estamos seguindo esse rumo aqui em Itajubá. Né? A live não pode parar. A live, meus irmãos, é uma maneira de evangelizar. Como que nós vamos nos aglomerar para falar de Jesus agora? No momento não pode. Chega até a ser um pouco de imprudência. Mas você falar de Jesus na fila do banco, para pagar as contas, na fila da lotérica, não é? Para pagar as contas, para sacar um dinheiro, não para fazer aposta, né? Entende? Você falar do amor de Cristo para sua família, isso é evangelizar. Eu como pastor, nós como igreja aqui do Belém, Itajubá, vamos continuar pelo menos a live. Eu falei pastor Rony, falei Gustavo, né, ajeitando o Gustavo aí para pregar aí, um dos nossos cultos. Falei, Gustavo, se tiver fechado, você faz a live lá, que deixa Deus te usar, né? Isso é uma maneira de evangelizar, irmãos. É uma maneira de evangelizar, não de se aparecer, mas deixar. Porque se eu quisesse me aparecer, eu escolheria um ambiente muito melhor para fazer a minha live do que o meu cantinho aqui, o meu escritório. Amém, meus queridos? E veja bem, aqui eu encerro. Meus irmãos, Paulo em 1 Coríntios 13, ele fala que o amor é o dom maior. Por isso que o amor, ou a caridade posta em prática aqui na minha tradução, é o clímax da maturidade cristã. Queridos,
Eu não sei em qual degrau da maturidade cristã você está. Obviamente, você deve buscar a todos, procurar se aperfeiçoar em todos esses, adicionar a eles todos a sua fé. Continue buscando, não pare. O apóstolo Pedro, ao falar disso aqui, ele já estava idoso, ele já era velho. Ele foi discípulo do Senhor Jesus há anos atrás. 62 depois, aqui é a segunda epístola, né? 64 anos depois de Cristo, essa epístola foi ser escrita. Faz 64 anos que ele foi discípulo de Jesus. E ele escreve sobre fé e adicionar fé à virtude e adicionar à sua virtude a diligência a ciência a temperança a paciência a piedade, o amor fraternal e o amor fraternal, o amor de Jesus. Ele, como idoso, como apóstolo, ele estava sendo melhorado e melhorando. Que dirá nós, que não fomos apóstolos, que não fomos discípulos de Jesus diretamente, mas somos ele pela fé, não é? Devemos nos aperfeiçoar na maturidade cristã. Amém, meus queridos? Posso não ter um conhecimento profundo, como os nossos pastores aí, pastor Elton, pastor Josmar, né? Pastor Ivan, pastor Lima, mas a minha mensagem é prática, e eu vivo ela, me aperfeiçoo para viver ela, busco, não sou perfeito, como creio que os irmãos humildemente também reconhecem que não é perfeito, mas continue, querido, a ponto que todas essas qualidades sejam patentes. Em primeiro lugar, na sua família, sua esposa, seus filhos, seu cônjuge reconheça essas virtudes de Cristo em você. Segundo, a sua família. Terceiro, a sua igreja local. E quarto, o mundo lá fora, onde eles precisam ver, que eles vejam o caráter de Cristo em nós, que eles vejam o amor de Cristo em nós, que eles vejam as virtudes de Cristo em nós. Aí então eles vão falar assim: querido, eu quero isso daí que você tem, rapaz. Eu te conheci quando você estava no mundo. Eu te conheci quando você usava droga, quando você bebia, quando você se prostituía. Eu vejo que você foi transformado, que você mudou. Eu quero isso daí, me ajuda, me traz, me leva até Jesus. As almas estão sedentas, ó. Elas mesmo falam, elas vão falar para você: me dê Jesus, me dê Jesus. Eu quero ser como Jesus, porque Jesus transformou você. Aleluia. E Paulo mesmo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, queridos? Aleluia. Tem crente aí, irmãos? Aleluia. Irmãos, já pensou Jesus voltar agora e ver a gente se esforçando para entrar, para andar em maturidade cristã, nessas virtudes gloriosas? Nós vamos receber um beijo de Jesus. Foi assim: meu filho, meu servo, você tem andado na minha presença, tem lutado contra o seu antigo homem, contra o pecado, contra a sua velha natureza, você tem se esforçado, e essa luta não é fácil ser crente, não é fácil, meus irmãos, se submeter à palavra. A palavra vai contra o nosso ego, contra o nosso eu, né, meus irmãos? Não é fácil ser conduzido pelo Espírito Santo, né, irmão? Mas nós podemos. Se está escrito, é porque nós podemos. Alguém pode dizer: não, isso aqui é sublime demais para o homem, pastor. Isso aqui é sublime demais. Meus irmãos, eu fico com isso no meu coração. Uma vez o pastor Reinaldo disse: se eu fosse o escritor da Bíblia e eu fosse publicar a Bíblia, eu publicaria somente as coisas excelentes, eu tiraria de fora os erros. Olha só, porque quem vai publicar erro vai ver que Abraão errou ao mandar Agar com seu filho com Ismael para morrer no deserto. Quem ler a Bíblia ao ver que Davi errou ao cair com Betseba, ao ler a Bíblia ver que Salomão errou por ter tantas mulheres, tantos erros de homens de Deus, né? Por que está aqui? Por que Deus deixou, está escrito aqui no livro? É porque esse livro é sobre Deus.
mas sobre Deus que escolheu homens para usar, aleluia, que escolheu homens para salvar, e o homem não é perfeito como ele é, aleluia, o homem tem defeito, o homem tem falhas, mas as falhas e os defeitos para Deus, meus irmãos, não são impedimento para usar, para salvar, para transformar. É isso que está a beleza do evangelho. Jesus, ele pega um vaso, um copo quebrado, rachado, e reforma ele, e refaz ele, aleluias. Você entende isso? Isso é o mais glorioso do evangelho. Você vai vivendo os anos e Jesus vai moldando você, você vai vivendo os anos e Jesus vai transformando você, aleluia. Você já não é mais o mesmo que começou a fé lá em 3, 5, 10 anos atrás. Você é uma pessoa bem melhor. Ao menos esse cristão é para ser uma pessoa bem melhor. E se não é, pastor, não passou pela transformação. Em algum momento aqui das virtudes ele parou e ele precisa voltar e rever. Entende? Por isso o Senhor Jesus fala para a igreja lá em Apocalipse: arrependa-se, volta lá da onde caístes. Volta lá. Começa de novo, aonde você caiu é onde você tem que se levantar e continuar a sua caminhada. Não adianta estar caído e querer continuar caminhando, não. Primeiro a gente se conserta, se arruma, depois a gente segue viagem. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Amém? Vamos orar juntos, queridos? Vamos orar, fazer uma oração juntos. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela nossa cidade. Vamos apresentar aqui Amparo, Mato Grosso e Bragança. Que mais aqui? O pastor Elton. Pastor Elton, cidade que o senhor está mesmo? Oh, meu Deus, me deu branco aqui agora. A cidade do pastor Elton. Monte Sião, Monte Sião, acho não. No Monte Sião não. Confirma aí depois, eu acho que é Monte Sião. É um canto aqui de Minas aqui. Acho que é Monte Sião. Amém, queridos? Vamos orar. E os irmãos de Itajubá vão apresentar a nossa cidade. Amém, queridos? Os que estão enfermos, não é? Estão na sua casa se recuperando. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, diante da tua presença, após, Senhor, a exposição da tua palavra, nos humilhamos diante de ti, Senhor. Hoje nós vimos, Senhor, o quanto é maravilhoso estar na tua presença. O quanto é bom e glorioso te servir, Senhor. O quanto nós, Senhor, temos que aprender ainda. O quanto temos que nos aperfeiçoar ainda, Deus. Pedimos a ti, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados que cometemos conscientemente e inconscientemente, Senhor. Porque, Senhor, precisamos mudar, precisamos melhorar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Somos pequenos, somos falhos, ó Pai, mas o Senhor é grande. A sua misericórdia é grande. A tua palavra diz: a sua misericórdia dura para sempre. Renova a cada manhã. Senhor, renova a sua misericórdia sobre nós hoje. Nos ajude, Senhor, a alcançarmos a maturidade cristã, para que o seu nome seja glorificado. Visita as cidades, ó Pai, que nós apresentamos: Bragança, Mato Grosso do Sul, cidade dos nossos irmãos. Amparo, Senhor, que está, Senhor, tudo fechado, as igrejas, Senhor. Vela, Senhor, pelos que estão enfermos naquela cidade. Cuida da nossa cidade também, Senhor. Itajubá, Monte Sião, Senhor. Cuida, ó Deus amado, Deus querido. Vela, Senhor, pelos que estão enfermos na UTI pelo Covid. Senhor, que estão em casa fazendo tratamento de quarentena, visita eles, ó Pai. Dê saúde, dê graça, proteja as famílias, nossos filhos. Proteja as igrejas, sustenta as igrejas, ó Pai. Os pastores, ajuda, Senhor, quanto aumentou a depressão, o suicídio, Senhor. Mas Tu és poderoso para fazer um milagre, Senhor. E nós cremos na Tua, Senhor, restauração sobre as famílias, sobre a saúde, restaurando a saúde, curando os irmãos, cuidando da igreja, Senhor, guardando a Tua igreja nesta hora difícil sobre a terra. Abençoe a cada irmão que ouviu esta palavra, que esteve presente conosco, Deus, realizando o grande milagre na vida deles e na família deles, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, assim nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um aviso importante, tá? Se nós entrarmos em lockdown, estarei postando no grupo e na página da nossa igreja, para os nossos irmãos, né? Mas enquanto isso,
Nós seguimos ainda com os nossos cultos presenciais às quintas-feiras, às 18 horas, e domingo, às 17h30. As outras atividades estão sendo online. Amém, meus queridos? Então, os irmãos estejam conosco, adorando a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus a todos.